Olá, colegas, tudo bem? Eu falarei nesse vídeo sobre a história do Brasil, período colonial, em especial as invasões holandesas, a Guerra do Açúcar e a expansão territorial do Brasil. Então, o rei da Espanha governa Portugal por 60 anos, de 1580 a 1640. E, consequentemente, governa o Brasil, né? Porque ele passa a ter o poder sobre todas as colônias portuguesas. Então, em 1580, morre o rei de Portugal, o cardeal Dom Henriques, e não deixa herdeiros. E com isso, o rei da Espanha se aproveita. Filipe II vai para Portugal e domina Portugal, né? E as coroas de Portugal, né, e da Espanha, elas se unem, né, na União Peninsular, né, que é a União da Península Ibérica. E com isso, né, aqui o Brasil, a linha, né, do Tratado de Tordesilhas, né, ela passa a ser ultrapassada, né, porque o rei da Espanha passa a ter o domínio sobre toda a América do Sul. E com isso, né, os holandeses, quando vêm para cá, para o Brasil, eles ultrapassam, eles começam a invadir toda a parte do Nordeste, né, porque até então eles tinham controle, né, da empresa açucareira no Brasil, né, aquela parte de Salvador e Pernambuco. Então eles passam, né, a dominar ali a parte do Nordeste brasileiro. Então, durante os 60 anos que a Espanha dominou Portugal, ela vivia em guerra com a Holanda, né? Salvo alguns momentos de trégua. Então, a Espanha ela proibiu as colônias de comercializarem com a Holanda. O nome dessa proibição se chamou Embargo Espanhol. Só que a Holanda não aceitou essa proibição, porque a Holanda tinha um grande lucro, né, com esse comércio do açúcar ali na Europa, né? E para continuar explorando, né, esse comércio, ela fundou uma companhia de comércio que se chamava a Companhia das Índias Ocidentais. E mesmo com essa proibição, ela invadiu o Brasil duas vezes. A primeira vez foi na Bahia e a segunda em Pernambuco. Então, em 1624, a Holanda invade a Bahia, tá? Principalmente porque a Bahia ela era a sede do governo geral do Brasil e também era um ponto estratégico, porque é ali que existiam as maiores empresas, né, de açúcar, e também Pernambuco. Mas, quando eles invadem a Bahia, eles encontram certa resistência, porque o governador da Bahia, Diego de Mendonça Furtado, ele tenta resistir, mas ele é preso e enviado para Holanda. Então, Holanda conquista ali, né, Salvador. Mas não dura muito tempo, porque quando eles vão para o interior, eles encontram resistência, né, principalmente, né, de um movimento liderado pelo bispo Marcos Teixeira, né? E com a ajuda da esquadra que chega, né, de Portugal e da Espanha, eles conseguem expulsar os holandeses do Brasil em 1625. Então, depois de se recuperar do prejuízo das lutas contra a Bahia, os holandeses voltam a invadir o Brasil, né? Dessa vez em Pernambuco. Eles conquistam a Olinda. O governador de Pernambuco, Martim de Albuquerque, ele vai para o interior, tá, de Pernambuco. E ali eles começam a criar as guerrilhas. Então ele funda o Arraial do Bom Jesus, que é a maior resistência contra os holandeses. No início não foi fácil essa guerra para os holandeses, mas depois Domingos Fernandes Calabar, um profundo conhecedor daquela região, passa para o lado dos holandeses e leva eles, né, até os centros de guerrilhas, né, que tinham resistência contra os holandeses, né? E a partir daí os holandeses começam a ganhar as guerras e eles invadem ali o Arraial do Bom Jesus. E Martim de Albuquerque foge, vai para Alagoas, mas ele continua, né, lutando contra os holandeses. E certa vez ele vence, né, e consegue prender Calabar, que foi condenado à morte. Nassau governa o Nordeste, 1637 a 1644. A manutenção da luta em torno da invasão holandesa não interessava aos senhores de engenho nem aos donos da Companhia das Índias Ocidentais. Aos senhores de engenho não interessava porque tinham seus engenhos destruídos e perdiam seus escravos, que se aproveitavam das lutas para fugir para o quilombo dos Palmares. Aos donos da companhia não interessava porque tinham de gastar muito dinheiro para sustentar a luta e ainda sofriam prejuízos com a queda da produção do açúcar. Para os dois lados era importante fazer a paz. Aos senhores interessava a paz desde que os holandeses respeitassem suas propriedades e fizessem novos empréstimos para evitar a falência dos engenhos.
os donos da Companhia das Índias Ocidentais enviaram ao Brasil o conde João Maurício de Nassau para estabelecer a paz e governar o Nordeste açucareiro. Com a chegada de Nassau ao Brasil em 1637, os holandeses completaram a sua conquista. Dominaram quase todo o Nordeste açucareiro, de Sergipe ao Maranhão, e fizeram novos empréstimos aos senhores de engenho. Os novos empréstimos permitiram aos senhores recuperar seus canaviais, reorganizar seus engenhos e comprar novos escravos. Nassau, apesar de ser protestante, concedeu liberdades religiosas aos católicos e aos judeus. Embelezou e urbanizou Recife, construindo pontes, palácios, jardins, teatros e a cidade de Maurícia. Promoveu a vinda para o Brasil de artistas e cientistas europeus, matemáticos, botânicos, arquitetos, médicos e pintores, como Franz Porte e Albert Ecoute. A insurreição pernambucana, 1645 a 1654. Depois de 60 anos de dominação, em 1640, Portugal se libertou da Espanha. Como continuavam os atritos com a Espanha, Portugal, no ano seguinte à libertação, assinou um tratado de paz com a Holanda, válido por 10 anos, e os holandeses permaneceram no Brasil. Nesse momento, já se notavam as divergências entre Nassau e os donos da Companhia das Índias Ocidentais, que achavam pouco os lucros obtidos no Nordeste. Precisando de mais dinheiro, os donos da companhia forçaram os senhores de engenho a produzir mais açúcar e aumentaram os impostos. Além disso, exigiram o pagamento imediato das dívidas, ameaçando tomar os engenhos daqueles que não pagassem até o prazo estipulado. Aboliram a liberdade religiosa e demitiram Nassau, que voltou para a Holanda em 1644. Devido ao aumento dos impostos ao confisco dos engenhos como forma de pagamento das dívidas e a restrição à liberdade religiosa, reiniciou em Pernambuco a luta armada contra os holandeses. Essa nova etapa da luta é chamada de Insurreição Pernambucana. No Maranhão já havia começado a Guerra de Libertação. Porém, foi somente a partir de 1645, em Pernambuco, que o movimento ganhou caráter de verdadeira revolução armada, liderada pelos senhores de engenho, que contaram com uma pequena ajuda de Portugal e com o apoio de alguns índios e negros livres e escravos que lutavam para conseguir a liberdade. Dentre as grandes batalhas das quais saíram vitoriosos os brasileiros, destacamos a Batalha do Monte das Tabocas e as duas batalhas de Guararapes. Em 1654, os holandeses renderam-se em Campina da Taborda. O Brasil ficava definitivamente livre da presença dos flamengos holandeses. Então, com a expulsão dos holandeses do Brasil, eles foram cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas. Vou mostrar para vocês aqui onde ficam as Antilhas. Então, aqui é a América do Sul, né? Que é o Brasil. E aqui as Antilhas, tá? Então, eles foram cultivar a cana-de-açúcar nas Antilhas. E as empresas açucareiras do Nordeste começaram a entrar em decadência. Porque, como eu falei em vídeos anteriores, quem dominava, né, o mercado consumidor da Europa de açúcar eram os holandeses. Eles pegavam o açúcar em Portugal, levavam para Amsterdã, na Holanda, refinavam e vendiam. E eles tinham bastante lucro. Então, esse comércio aí, eles que tinham controle. Então, as empresas nordestinas de açúcar entraram em decadência e o Brasil conheceu a sua primeira crise econômica. Então, a expansão territorial do Brasil, ela se deu principalmente porque os portugueses, eles queriam povoar o território para expulsar, né, os europeus que estavam vindo de lá da Europa. E também, quando eles iam tomar a terra dos índios, né, os índios guerreavam contra, né, os portugueses, os colonizadores. E os índios se aliaram aos franceses, né, para fazer esse ataque. Então, os portugueses queriam colonizar, né, o território brasileiro para evitar, né, que essas terras fossem para as mãos dos índios ou de outros europeus que estavam vindo para cá. Então, ali no Nordeste, né, principalmente ao norte de Pernambuco, que eram aquelas capitanias hereditárias que não deram certo, ali começou a se desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar, porque essa empresa de cana-de-açúcar ela estava crescendo. Então, os senhores de engenho achavam importante, né, expandir para aquela região nesse comércio de cana-de-açúcar. E também depois, quando os espanhóis dominaram o Brasil, eles também, né,
fizeram uma expansão territorial aqui no Brasil, né? E ali no litoral, né, brasileiro, norte e nordeste, eles criaram várias fortificações para expulsar os invasores e os índios, né, que atacavam eles ali. Então, esses fortes, eles deram início, né, a principais cidades ali, né? Vamos ver alguns desses fortes que eles construíram. Nos choques com os índios e invasores, os militares fundaram no litoral algumas fortificações, que mais tarde deram origem a importantes cidades do norte e do nordeste do Brasil. Por exemplo, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, cujo nome é uma homenagem ao rei Filipe II da Espanha, atual João Pessoa, capital da Paraíba. O Forte dos Reis Magos, atual Natal, capital do Rio Grande do Norte. A Fortaleza de São Pedro e a Capela de Nossa Senhora do Amparo, que deram origem à atual cidade de Fortaleza, capital do Ceará. O Forte do Presépio, atual Belém, capital do Pará. A cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão, foi fundada pelos franceses que em 1612 instalaram naquela região uma colônia chamada França Equinocial. A presença francesa no Maranhão durou 3 anos. O nome da cidade de São Luís foi dado em homenagem ao rei francês Luís XIII. Os franceses foram expulsos em 1615. Então, no início da expansão territorial do Brasil, a Amazônia ficou praticamente esquecida pelos portugueses no século XVI, porque ficava muito distante dos centros de Bahia e Pernambuco. Mas no século XVII, eles conseguiram chegar, né, até a Amazônia e encontraram lá holandeses, franceses, islandeses, ingleses, que estavam criando feitorias para explorar as drogas do sertão, que era o cacau, guaraná, pimenta, gengibre, madeiras aromáticas, dentre outras. Então, os portugueses consideravam esses estrangeiros, né, esses invasores que vinham ali da Europa, como contrabandista e expulsaram eles dali. E passaram a cultivar, né, e a explorar as drogas do sertão. E para isso eles usaram mão de obra indígena. Então quem fazia isso eram os jesuítas, né? Eles criaram as missões para catequizar, né, doutrinar os indígenas para explorar eles, né, para que eles cultivem as drogas do sertão, né? Então os indígenas plantavam, cultivavam, né, colhiam e davam para os jesuítas. Os jesuítas comercializavam e obtinham grandes lucros com essas drogas do sertão. Então, assim que foi feita, né, a colonização da Amazônia no início dessa expansão territorial. O que se deu também na expansão territorial do Brasil foram as entradas e bandeiras. As entradas eram expedições, geralmente oficiais, com o objetivo de sair do litoral e ir para o interior, né, do Brasil para explorar o território brasileiro, encontrar metais preciosos, índios, negros, fugitivos. No século XVII, ela perdeu importância para as bandeiras, né? As bandeiras geralmente eram contratadas, né, por particulares, que também queriam fazer nesse serviço, né, de explorar o interior do Brasil. Então ela saiu de São Paulo e ia para o interior do Brasil. Ela era contratada também pelos senhores do Nordeste, porque eles queriam, né, também que encontrasse os negros fugitivos, prendessem eles, né? E também índios que ameaçavam, né, destruir, né, os engenhos dos senhores de engenhos. E também eles queriam, né, explorar os metais preciosos que haviam no interior do Brasil. Por isso eles contratavam, né, as bandeiras. Então, com a expulsão dos holandeses do Brasil, que foram plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, né, o comércio de açúcar aqui no Brasil começou a entrar em decadência ali em São Paulo, na capitania de São Vicente. Então, eles não tinham mais como exportar, né, os produtos produzidos aqui no Brasil. Então, eles não recebiam dinheiro por causa disso. E nem conseguiam comprar nada que vinha da Europa. Então, eles começaram a desenvolver a agricultura de subsistência, mas mesmo assim era muito difícil a situação ali, né? Começaram a passar necessidade, dificuldades. E o que aconteceu é que eles saíram lá de São Vicente, né, da capitania, subiram a Serra do Mar, foram para o Planalto de Piratininga e dali, né, saiu a primeira expedição bandeirante, que era composta por índios, escravos, negros, padres, crianças, mulheres, homens, colonos. Então eles se alimentavam de farinha de mandioca, milho,
caça, pesca, né? Eles levavam bastante sal, né, para conservar os alimentos, tá? E também levavam armas para se defender dos índios, tá? É assim que se formou, né, essas capitanias ali, né, em São Paulo. Então podemos classificar as bandeiras em 3 ciclos. Tá? O ciclo da caça ao índio, século XVII, o ciclo do ouro e do diamante, século XVII e XVIII, e o ciclo do sertanismo de contrato, século XVII. O ciclo do sertanismo de contrato. No século XVII, alguns bandeirantes foram contratados pelas autoridades ou por senhores do Nordeste para combater os índios que ameaçavam os engenhos e para destruir os quilombos. Domingos Jorge Velho foi o bandeirante que mais se destacou nessa atividade. Combateu o índio no Rio Grande do Norte e destruiu o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, em 1694. O ciclo do ouro e do diamante. Inicialmente, a procura do ouro aconteceu no litoral e raramente os bandeirantes iam além da Serra do Mar. Esse primeiro momento teve pouca importância econômica e só ocasionalmente encontrou-se ouro em Curitiba e São Paulo. Alguns historiadores chamam esse ciclo de bandeiras de ciclo do ouro de lavagem, porque se procurava o ouro nas beiras dos riachos e nas areias dos rios, num trabalho de garimpagem. O ciclo do ouro e do diamante, iniciado na segunda metade do século XVII, foi estimulado e financiado pela metrópole. Naquela época, tanto para Portugal como para o Brasil, era urgente e necessário encontrar uma fonte de riqueza para substituir a decadente empresa açucareira, que sofria a concorrência do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas. A salvação seria a riqueza mineral. Financiados pela metrópole, os paulistas, que já formavam bandeiras por iniciativa e necessidade próprias, organizaram grandes expedições em busca de metais preciosos. Partindo da cidade paulista de Taubaté, os bandeiras penetraram no interior utilizando rios navegáveis, como o Tietê, o Paraná e o Paraíba do Sul. Responsáveis pela abertura de grandes vias de penetração, os paulistas, ainda no final do século XVII, começaram a descobrir ouro na região que mais tarde ficou conhecida como Minas Gerais. Além de Minas Gerais, principal centro fornecedor de ouro e diamante, Goiás e Mato Grosso também se transformaram em centros mineradores no início do século XVIII. Após a descoberta do ouro em Goiás e Mato Grosso, começaram a partir de São Paulo expedições comerciais que, utilizando vias fluviais ou terrestres, transportavam mercadorias para abastecer as zonas mineradoras. Essas expedições são chamadas monções e com elas surgiu para os paulistas uma nova atividade econômica. A expansão da pecuária e o gado no Brasil. Então a pecuária do sul do Brasil se desenvolveu bastante nesse período de expansão territorial. Ela se diferenciava da pecuária do Nordeste, porque no Nordeste ela era desenvolvida como uma atividade complementar, né, à produção da cana-de-açúcar no século XVI e XVII. Já no século XVIII, no sul do Brasil, ela era atividade complementar para a mineração, certo? Então, a pecuária foi uma atividade que deu lucro, né, ali no sul do Brasil, nesse período do século XVIII. Eles usavam, né, como meio de transporte e também como alimento, né? E a relação entre o vaqueiro e os fazendeiros era uma relação muito rígida lá no sul, né? Em relação ao Nordeste. O Nordeste não era tão rígida a relação entre vaqueiro e fazendeiro. E no Sul eles começaram a usar armas, né? Guerras, de lutas, né? Para realmente se apossar da terra e o gado. E os boiadeiros, né? Eles eram peões, mestiços, né? Índios e negros em menos quantidade. Então eles eram usados, né? Para tomar conta, né? Do rebanho, tomar conta das fazendas e também para invadir outras terras, né? E eles eram supervisionados, né, por um capataz, né? Eles ficavam no controle de um capataz. E dificilmente, né, esses peões boiadeiros, eles conseguiam ser donos de terra. Eles ganhavam muito poucos e não conseguiam realmente ter dinheiro suficiente, né, condições suficientes para ser dono das fazendas. E no século XVIII, né, eles descobriram o charque, né, a carne seca, que eles podiam salgar a carne e conservar, porque até então eles tinham que transportar o gado, né, do sul para Minas Gerais. E com a descoberta da carne seca, né, eles podiam apenas transportar a carne, né, ao invés do gado.
Então, assim que se deu o desenvolvimento, né, da pecuária nesse período de expansão territorial ali no sul do Brasil. A formação das fronteiras, os tratados de limites. Praticamente todas as terras que hoje fazem parte do território brasileiro já pertenciam a Portugal desde meados do século XVIII. Portugal, para assegurar os direitos sobre as terras conquistadas, além dos limites de Tordesilhas, que por lei pertenceu à Espanha, assinou com aquela nação, em 1750, o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi o mais importante tratado de limites assinado entre Portugal e Espanha, pois estabeleceu quase todo o espaço geográfico do Brasil atual. Por esse tratado, a Espanha reconheceu a posse portuguesa em todas as terras que os portugueses haviam ocupado na América. Porém, exigiu em troca Colônia do Sacramento, que havia sido fundada pelos portugueses em 1680, numa das margens do Rio da Prata, em território pertencente à Espanha. Com essa exigência, a Espanha pretendia afastar os portugueses da região do Rio da Prata. Essa região era economicamente muito importante porque ali se desenvolvia uma intensa atividade comercial e principalmente porque pelo Rio da Prata passava toda a prata, que era extraída das minas da Bolívia e do Peru. A presença portuguesa nessa região era prejudicial aos interesses econômicos dos espanhóis e por isso precisava ser evitada. Ainda pelo Tratado de Madrid, a Espanha cedeu para Portugal a região de Sete Povos das Missões, parte do atual estado do Rio Grande do Sul. Nessa região estavam as 7 missões jesuíticas: Santo Ângelo, São Borja, São João Batista, São Lourenço, São Nicolau, São Miguel e São Luís Gonzaga. A questão das fronteiras do Sul, entretanto, não estava definitivamente resolvida. Os jesuítas de Sete Povos das Missões não admitiram perder a região para os portugueses, estimularam os índios guaranis a fazerem uma guerra, a Guerra Guaranítica de Sete Povos das Missões. O ministro português, Marquês de Pombal, aproveitou-se dessa guerra para não devolver Colônia do Sacramento à Espanha. Em 1777, Espanha e Portugal assinou outro tratado de limite, o Tratado de Santo Ildefonso. Por esse tratado, Colônia do Sacramento e de Sete Povos das Missões foram devolvidas à Espanha. Portugal se recuperou desse prejuízo em 1801, com a assinatura do Tratado de Badajoz. Resolvia-se definitivamente a questão. Colônia do Sacramento seria da Espanha e Sete Povos das Missões seria de Portugal. Assim, o Brasil confirmava as fronteiras que haviam sido definidas pelo Tratado de Madrid. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre as invasões holandesas, a Guerra do Açúcar e a expansão territorial do Brasil no período colonial? No próximo vídeo falarei sobre a mineração. Então, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Não esqueçam de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima.